Capítulo 154. Embora seu coração seja 1 milhão de tons escuros, não é tão indiferente quanto eu pensava. Aimee não podia acreditar. Ela pensou que ia morrer agora. Afinal, ela estava enfrentando existências tanto no reino do Deus Celestial quanto no reino do Rei Deus o tempo todo gravemente ferida, sem mencionar que ela já havia esgotado a maior parte de seus tesouros salva-vidas. Aimee poderia escolher ser humilhada, mas sua morte foi gravada em pedra. Então, o que havia para fazer? Ela era apenas o peão de sacrifício de Gu Shangji em primeiro lugar. Como seu valor estava esgotado, naturalmente não havia mais necessidade de tal peão existir. Ninguém perderia tempo se preocupando com sua vida e morte. No entanto, no momento em que ela testemunhou aquela familiar luz de espada caindo, sua mente ficou em branco quando um zumbido avassalador jogou seus pensamentos em desordem. Ela meio que acreditava que estava tendo um sonho. Uma alucinação. Aimee realmente não esperava que o sempre indiferente Gu Shangji aparecesse e a salvasse. A cena parecia inacreditável ao ponto da impossibilidade. Sua primeira reação ao ver a cena à sua frente foi pensar que ela havia enlouquecido. Mas uma alucinação de uma mente confusa nunca poderia ser tão vívida. A respiração de Gu Shangji era muito familiar para ela. Aimee ficou tão feliz que não conseguiu se conter, se jogando nos braços de Gu Shangji sem nem mesmo considerar as consequências. Lágrimas brilhantes escorriam por seu rosto pálido. Ela foi realmente tocada. Do desespero à esperança, da vida à morte, só se compreende este tipo de situação depois de a ter vivido pessoalmente. Além disso, a força de Gu Shangji é aterrorizante. Mesmo que o oponente seja um cultivador do Rei Deus, ela acreditava que nada de ruim aconteceria. Enquanto Gu Shangji aparecesse, isso significava que todo perigo simplesmente deixaria de existir. Isso fez com que Aimee se sentisse extremamente à vontade. No que você está pensando o dia todo? Como eu poderia não querer você? Gu Shangji deu um tapinha em sua cabeça fofa. Com um leve sorriso no rosto, ele deixou que ela se jogasse em seus braços. Ao mesmo tempo, ele levantou uma única mão e cortou a energia da espada montanhosa, misturada com as horríveis leis de ouro escuro de Gengjin enquanto uma borda inigualável se precipitava. Clac! A deslumbrante intenção da espada fez um som como se tivesse se soltado de sua bainha. O vazio foi repentinamente rasgado quando a barra inconcebível voou através do próprio tecido do universo, caindo bem acima da criatura atordoada do reino do Rei Deus em um instante. Como isso é possível? Seu rosto empalideceu de repente. Olhos arregalados de medo, ele tentou evitá-lo, mas descobriu que o espaço próximo havia sido bloqueado. A intenção da espada apenas avançou levemente, e ainda assim, parecia dividir todo o universo em dois. Uma expressão medonha de desespero apareceu no rosto do Rei Deus. Quem diabos é esse monstro? Ele era um digno cultivador do reino do Rei Deus, conhecido entre muitos grupos étnicos próximos como um dos mais fortes, um oponente insanamente difícil de enfrentar. E ainda, a criatura gritou descontroladamente em seu coração. Quem é esse jovem que apareceu sabe-se lá de onde? Como ele pode ser tão forte? Usando o poder das regras tão casualmente e sem se importar. Além disso,
parece que ele controla até o vazio. O Deus Rei estava todo frio. Tarde demais. Ele apenas sentiu uma brisa fria soprar em seu pescoço, antes que o mundo ao seu redor de repente escurecesse. Sopro. O sangue espirrou em todas as direções, enquanto o guincho de uma lâmina ecoava pelos céus, ferindo o corpo e a alma do ser no reino do Rei Deus, extinguindo seu espírito primordial e apagando-o completamente do mundo. Gu Shangji nem levantou os olhos para dar uma segunda olhada. As duas pragas morreram de olhos abertos. Gu Shangji olhou para Yi Mei, que ainda estava soluçando baixinho e balançou a cabeça. Ele deu um passo à frente quando o vazio se moveu mais uma vez, levando-os para longe deste lugar sangrento. Hoje em dia, muitas potências estão perseguindo os rastros de Yeling, então o movimento aqui inevitavelmente atrairá outras pessoas para fazer uma visita. Encontrá-los no meio da cena de um crime não seria propício para seus planos. Além disso, ele não entendia por que Imei pensava que ele simplesmente a abandonaria. Ela parecia ter um equívoco de que ele a tratava apenas como um peão de sacrifício. Como ele pôde deixá-la morrer neste lugar sombrio? E Imei, como a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas, estava encarregada dos recursos necessários para seu cultivo. Não importa de que aspecto você o veja, o fato de ela estar viva foi um grande benefício para ele. Mesmo que Gu Shangji a tenha usado e coagido com sua vida, ele não era uma pessoa extremamente indiferente ao ponto da insanidade como o anterior Gu Shangji. Não foi possível agir com tanta indiferença em relação à vida e à morte de Yi Mei, que trabalhou honestamente para ele de todo o coração a ponto de quase morrer por isso. Yi Mei realmente pensou muito mal dele. Embora este Gu admita ter um coração enegrecido, não é tão negro que eu faria algo como descartar meus próprios peões quer queira quer não. Gu Shangji estranhamente sentiu que deveria ser um pouco mais legal com Yi Mei no futuro, para que uma situação como essa não ocorresse novamente, fazendo com que ela parecesse que toda a esperança estava perdida e sua morte era iminente. Logo, Gu Shangji pegou Yi Mei e deixou a montanha. No caminho, ele casualmente derrubou alguns mestres do clã da antiga serpente que notaram a batalha manchada de sangue. Por fim, ele e Yi Mei pararam na boca de uma caverna subterrânea relativamente remota e silenciosa, repleta de forte energia espiritual. O som de água pingando fez cócegas nos sentidos. Mestre? Nesse momento, Yi Mei também se acalmou ao sair do abraço de Gu Shangji, ainda corada. Ela estava um pouco envergonhada de olhar para Gu Shangji. Suas ações hoje foram um pouco exageradas, com toda a honestidade. Ela pulou diretamente sobre ele sem nem mesmo obter sua permissão primeiro. No entanto, Gu Shangji nem mesmo a culpou por isso. Este período de tempo lhe causou muito sofrimento. Gu Shangji sorriu, antes de liderar o caminho para dentro da caverna, com a intenção de encontrar um lugar para ficar e descansar. Para a missão do mestre, isso não é nada. Yi Mei balançou a cabeça com as palavras. Seu nariz estava um pouco azedo quando ela se emocionou. Com esta sentença, as queixas e ferimentos que ela sofreu durante este tempo de repente se tornaram muito menos importantes. No começo, ela obedeceu a Gu Shangji porque ele tinha a vida dela na palma da mão. Mas desde então ela gradualmente aceitou seu destino e percebeu que não havia nada de errado em segui-lo,
mudando lentamente sua mentalidade em relação a ele. E uma vez que surgiu, esse sentimento rapidamente se transformou em uma bola de neve, tornando-se cada vez mais difícil de reverter. Ela se viu afundando cada vez mais fundo. A mente de Gu Shangji é cruel, seus métodos cruéis e seu caráter indiferente e insensível, tendo todos os tipos de más qualidades características de um grande vilão. Mas um Gu Shangji como esse também a fazia se sentir complicada por dentro, a um nível em que ela estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Agora que aquele mesmo vilão Gu Shangji estava perguntando sobre seu bem-estar com preocupação, Mei tremeu de alegria com o assunto sem precedentes. Mesmo que provavelmente fosse apenas uma pergunta aleatória de Gu Shangji. Mesmo que fosse uma pergunta descartável, não do coração. Isso ainda deixou Mei muito feliz, sentindo como se os ferimentos e o sofrimento pelos quais ela passou por tantos dias valessem a pena no final. Ser cuidada, ser elogiada, faz com que ela saiba que ainda é útil para Gu Shangji. As emoções de Mei dispararam rapidamente enquanto seu coração se enchia de afeto. Gu Shangji riu interiormente. Obviamente, por mais meticuloso e observador que seja, Gu Shangji sabia e entendia o estado mental atual de Mei. Apaziguá-la e aumentar sua afeição por ele era moleza ao levar tudo em consideração. Rugido. Neste momento, no fundo da caverna, ferozes olhos escarlates como lanternas acesas aparecerão. Uma besta em forma de dragão tartaruga rugiu e avançou, pronta para se banquetear com os dois convidados indesejados que invadiram seu território. Gu Shangji olhou para ele, antes de sacudir um dedo, distorcendo o vazio. Ondulava estranhamente na frente dele como um espelho escuro, como se contivesse um labirinto com camadas infinitas. O medo da besta a atordoou. Seu movimento parou imediatamente, até o momento em que foi reduzido a cinzas pelo poder do vazio, dissipando-se no nada com um estrondo alto. Mei ficou atordoada em silêncio, mas não pensou muito sobre isso. Afinal, a respiração de Gu Shangji, sua força estava realmente longe do que ela poderia compreender. Ela temia que, com a única exceção do próprio Gu Shangji, ninguém mais pudesse realmente entender as profundezas de seu poder insondável. Vamos descansar aqui. Gu Shangji afirmou, limpando facilmente a caverna. Os ferimentos de Mei foram graves. Ela precisava se cuidar e descansar um pouco. Então, ela precisa sofrer de novo. Infelizmente para ela, para os propósitos da queda de Yeling, Mei é insubstituível. Gu Shangji logo pegou uma variedade de pílulas medicinais mágicas. A Suprema Ordem Ametista da Seita Suprema da Pílula Ametista estava em suas mãos. Portanto, ele não tinha de forma alguma falta de pílulas medicinais e similares e pode obter quantas quiser. Assim, ele casualmente tirou alguns de cada. A densa fragrância da pílula flutuava no ar, sempre tão encantadora, permanecendo aqui e ali. Comprimidos de todas as funções estavam presentes. De nutrir o espírito primordial, restaurar o corpo e os membros, e até mesmo aqueles que se especializam em estabilizar o mar da consciência. Não se preocupe com nada. Vamos cuidar da lesão primeiro. Gu Shangji disse com um leve sorriso. Obrigado, mestre. Mei disse não mais do que o necessário e simplesmente tomou algumas das pílulas medicinais que funcionaram melhor em seus ferimentos. Neste momento,
As várias panaceias e remédios de seu corpo já haviam se esgotado. Seus ferimentos não teriam se arrastado por tanto tempo se não fosse por esse motivo. E Mei, que havia engolido o elixir, logo começou a meditar na posição de lótus. A santa donzela havia perdido a maior parte do fascínio sexual que ela geralmente exalava, suas feições encantadoras e comoventes se suavizando em uma imobilidade pura e pacífica. Suor frio escorria de seu rosto limpo e pálido. Zumbir. Uma runa nebulosa apareceu em seu corpo, enquanto 9 leibos de raposa fofos e brancos como a neve brilhavam com brilho. Seus ferimentos foram melhorando gradualmente. Gu Shangji deu uma olhada e acenou com a cabeça em reconhecimento antes de sua figura deixar a caverna. Palavras simples não têm sentido. Em momentos como este, as ações falam mais alto que as palavras. A meditativa Imei quase instantaneamente notou o desaparecimento da aura familiar de Gu Shangji. Ela abriu os olhos anteriormente fechados, olhando para a caverna cárstica vazia com indícios de desapontamento e relutância, suas orelhas caídas exibindo claramente seu humor triste como um cachorrinho abandonado. No entanto, ela rapidamente se livrou disso, descartando a estranha emoção. O que eu estou pensando? Eu sou apenas um peão, apenas um brinquedo substituível. Bastava que o mestre viesse em meu auxílio. O que eu, ainda esperava. Claro, embora Imei se consolasse assim, no fundo, ela se sentia um pouco perdida. Era inevitável que ela sentisse um pouco de autopiedade graças ao seu estado atual. Num piscar de olhos, o céu lá fora escureceu. Imei retirou-se do estado de recuperação, quase curado. Naturalmente, as pílulas medicinais dadas por Gu Shangji eram mais do que suficientes e seu efeito curativo era de excelente qualidade. A raposa solitária olhou para a noite lá fora, que gradualmente escureceu. Sua expressão mostrava uma pitada de arrependimento, como se ela estivesse esperando algo. Infelizmente, era apenas um desejo, uma antecipação que se dissiparia sem nunca se concretizar. Gu Shangji a salvou e depois foi embora. Simples assim. Enquanto pensava nisso, Imei criou uma fogueira. Mas o calor não conseguia alcançá-la, ainda estava frio. Olhos de Rubi brilharam melancolicamente enquanto olhavam silenciosamente para a fogueira, quase como se pudessem ver a figura imponente de uma certa pessoa dentro das chamas brilhantes e dançantes. Se apenas. Naquele momento, as orelhas de Imei se moveram levemente, ouvindo passos do lado de fora da caverna. Ela se virou para olhar. Algumas frutas e melões limpos em uma mão e uma folha verde de lótus para reter a água na outra. A sombra de uma figura entrou vagarosamente pela entrada da caverna. A leve luz do fogo caiu sobre um rosto familiar, enquanto o coração de Imei batia forte em seu peito. Acontece que Gu Shangji não foi embora. Mestre? Gu Shangji tinha um leve sorriso no rosto, como está sua lesão? Uma fogueira dançava livremente entre eles. Imei ergueu a cabeça, inclinando o rosto pálido e minúsculo para olhar para a fogueira. Seu queixo repousava sobre os joelhos, enquanto as brasas de um fogo violento se refletiam em seus belos olhos lacrimejantes. Ela olhou para ele com espanto, surpresa transbordando em seus olhos. Gu Shangji se aproximou e entregou a ela as frutas e a água. Está com fome? Resolvi alguns problemas enquanto estava fora.
Gu Shangji falou casualmente mais uma vez. Parecia que ele estava explicando para Imei por que ele saiu tão de repente. Claro, não importava que problemas ele resolvesse ou que pessoas ele matasse, o importante era que ele não planejava deixá-la aqui. Isso por si só foi o suficiente para Imei. Gu Shangji lidou com a situação muito bem, sabendo como confortar a ferida Imei, e também sabia a melhor maneira de acalmar seu ressentimento. Ao ouvir suas palavras gentis, Imei pegou os melões e frutas que Gu Shangji lavou especialmente para ela, pois ela se sentiu ainda mais tocada. Suas especulações e suposições anteriores desapareceram com o vento. Quando ela foi ferida, Gu Shangji não escolheu ir embora, mas ficou para cuidar dela. Imei sentiu como se o tivesse imaginado como muito indiferente antes disso. Gu Shangji não era tão frio ou indiferente quanto ela pensava. Vendo que o efeito desejado havia sido alcançado, Gu Shangji não pôde deixar de sorrir em seu coração, embora a expressão em seu rosto não mudasse nada. Imei realmente o ajudou muito. E ele estava no controle da vida de Imei. Imei fez coisas para ele, então ele deixou Imei viver, fazendo uma transação equivalente. Mesmo que Gu Shangji não faça nada, Imei não teve más intenções com ele. Mas isso foi muito mais interessante. Mestre, a lacuna entre Xiling e Yeling foi criada. Se meu palpite estiver correto, Xiling deve deixar este lugar em breve. Enquanto comia a fruta espiritual, Imei diminuiu a respiração e relatou suavemente a situação. Gu Shangji assentiu com um sorriso desenfreado e até contou a ela um pouco sobre seu plano. Essa é uma boa notícia, mas Yeling ainda não pode morrer. Com o relacionamento entre Yeling e Xiling quebrado. Ele tomou nota de um aviso familiar. Em qualquer caso, Xiling tinha o clã Pássaro Vermilion, e ela poderia ser considerada a espinha dorsal de Yeling e a principal fonte de apoio no continente antigo e mortal. Para romper esse relacionamento, Gu Shangji precisou colocar apenas o esforço mais insignificante e, ainda assim, as recompensas foram consideráveis. De fato, acredito que o mestre ainda precisa de Yeling para continuar ajudando você carregando o pote preto. Imei também concordou com a cabeça. Isso era verdade. Não importa o que aconteça, Yeling ainda era o sucessor de uma deidade antiga, então a força que ele esconde nas costas não será pequena. Uma divindade antiga era uma existência infinitamente próxima dos verdadeiros imortais, talvez até superando os verdadeiros imortais, desde os tempos antigos. Aquele que não deixou nenhuma linhagem ou clã, mas deixou toda a sua herança para o futuro sucessor. Quão profunda foi essa oportunidade! Pode-se dizer que mesmo aqueles taoístas saprimos e grandes seitas imortais serão levados à ação. A observação cuidadosa de Yeling por Imei durante esse tempo não foi desperdiçada, e ela reconheceu a anormalidade de suas ações e situação. O sucessor da deidade antiga não se atreveu a revelar a herança que ele tinha, então ele teve que engolir sua raiva e morder a bala por Gu Shangji, mesmo que ele não quisesse. Portanto, o plano de Gu Shangji pode ser descrito como vicioso e perfeito. Será difícil para qualquer indivíduo encontrar falhas nele por pelo menos um bom tempo. Além disso, o próprio Yeling cooperaria e esconderia suas origens, mesmo que cultivadores de todo o mundo o insultassem e perseguissem como um rato atravessando a rua.
No final, esse alho poró sai ileso de qualquer maneira. Na verdade, em termos de assumir a culpa por Gu Shangji, não havia ninguém como Yeling. O valor de Yeling em estar vivo é maior do que seu valor em estar morto. Ainda estou esperando que ele me ajude a encontrar a caverna imortal da antiga divindade da reencarnação. Gu Shangji sorriu levemente. As palavras não levaram a vida e a morte de Yeling a sério. Com sua força atual, matar Yeling era na verdade uma questão incrivelmente simples. Mas qual é a utilidade do chamado filho favorecido do céu se você não espremer cada gota de valor passo a passo? Não se preocupe, mestre. Contanto que você ainda precise, Mei definitivamente fará o possível para ajudá-lo. Mei falou com um rosto sério, olhando para Gu Shangji com olhos como joias vidradas e cor de sangue. Isso é um alívio. Gu Shangji sorriu, estendeu a mão e a pegou em seus braços enquanto acariciava sua cabeça fofa. Infelizmente, eu gostaria que você sofresse novamente. Você pode aceitar isso? Ele ainda estava pensando em como deixar Mei continuar se escondendo ao lado de Yeling por um tempo. Agora que ela mesma falou primeiro, poupou Gu Shangji do esforço de inventar uma fala para ela. Se o mestre ordenar, não há nada que eu não possa aceitar. Mei disse isso com um tom sério. Esta foi uma declaração que veio direto de seu coração, sem o menor indício de falsidade. Que garota lamentável, Gu Shangji olhou para ela e suspirou suavemente. Ao ouvir isso, Mei olhou para ele com antecipação e um pouco de timidez, seus olhos lacrimejantes brilhando com emoções não ditas. Um grande vilão como Gu Shangji naturalmente sabia o que fazer. As 9 caudas brancas do clã Raposa Celestial se enrolaram em torno deles, formando um casulo selado. E logo, um dilúvio de ruídos de arrancar o coração soou da cela fofa, enchendo a pequena caverna com uma sensação de desejo aromático. Uma noite sem dormir para ambos. Capítulo 155. Esse tipo de coisa sem coração, eu sou responsável por isso. No dia seguinte, depois que os ferimentos de Mei estavam quase totalmente recuperados, Gu Shangji moveu-se separadamente dela. Mei foi para a cidade antiga sozinha, onde Yeling concordou em se encontrar. Ela estava se preparando para seguir Yeling para encontrar a caverna imortal que a antiga deidade da reencarnação deixou para ele. O valor de tal coisa não precisa ser dito. Não era exagero chamá-lo de caverna imortal, já que provavelmente era um mundo menor que alguém poderia carregar sozinho. Yeling procurou tanto por tanto tempo, então era natural que ele não estivesse disposto a desistir. Para ajudar Gu Shangji, Mei teve que encontrar Yeling primeiro para que ela pudesse determinar a localização real da caverna imortal. Enquanto observava a figura de Mei desaparecer gradualmente nas montanhas, a expressão de Gu Shangji não pôde deixar de revelar um olhar brincalhão. Atualmente, Yeling deve estar se sentindo bastante culpado por não ter vindo atrás de Mei imediatamente. Se ele vir Mei correndo para o lado dele neste momento, ele vai ficar ainda menos desconfiado. Há uma faca na cabeça da palavra **x1. Que frase precisa? 1. O caractere chinês para **x tem alguns traços que lembram uma faca no topo. Tudo o que Gu Shangji precisava fazer agora era aproveitar o show. E quando chegar a hora, ele pode colher uma colheita abundante.
Yeling ainda precisa viver mais alguns dias. Caso contrário, como ele pode carregar o pote preto esperando por ele no antigo continente imortal? 2. Shang-Chi está falando sobre os cadáveres que ele deixou nas ruínas depois de devorar a essência da origem. Minhas suposições não devem estar tão longe. Uma vez que Xiling e Yeling cortaram formalmente os laços, ela deveria deixar este lugar primeiro. A essa altura, os seguidores de Xiling e Yimei já devem estar bastante desconfiados de quem é Yeling. Mesmo que eles considerassem a explicação anterior de Xiling, temo que ninguém acreditaria. A notícia da presença de Yeling no antigo continente imortal atrairá um grande número de cultivadores que querem lutar contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Desde que Yeling já está sendo caçado pelo clã Águia Negra Celestial, os eventos que ocorreram em sua tumba ancestral devem ser claros como cristal para eles. Que espetáculo maravilhoso este parece ser! Quando as pessoas percebem a sobreposição desses eventos, mesmo que seja por mera coincidência. Yeling, temo que você não será capaz de se defender mesmo se pular no Rio Amarelo. Gu Shangji ficou no topo da montanha com as mãos atrás das costas, olhando para o contorno das ruínas distantes da cidade enquanto ele não podia deixar de rir. Ele então deixou o local, planejando chamar seus seguidores e participar da batalha contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas como um homem justo. Ao mesmo tempo, uma figura pequena com um rosto delicado rapidamente atravessou muitas montanhas entre as árvores antigas nas colinas, evitando a perseguição de uma existência do reino dos deuses celestiais atrás dela. Era Xiling, que recentemente se separou de Yeling. Ela parecia um pouco cansada, pálida até, mas essas coisas pálidas em comparação com o frio gelado que ela sentia em seu coração. Ela encontrou Yeling novamente no caminho para sua fuga, mas Yeling nem se incomodou. Ele simplesmente se virou e correu enquanto o ser no reino dos deuses celestiais a perseguia. Indiferente, fugindo de costas. Ele até jogou esse ser no reino dos deuses celestiais em mim. As ações de Yeling deixaram Xiling sem palavras. Ela foi tola por permitir que sua bondade fosse comida por um cachorro. Felizmente, ela não era fraca e pertencia ao nível médio-alto entre as jovens supremas e tinha muitos tesouros secretos e pílulas medicinais. Embora a situação parecesse perigosa, no final, não era um problema importante. Isso a fez sentir que a gravemente ferida Yimei antes, também deve estar em uma situação perigosa. Yeling se importava com ela do fundo do coração, mas ele fugiu assim que fomos emboscados. Ele não se importava se Yimei vivia ou morria. Isso por si só é suficiente para ver através deste personagem. Parece que o irmão Shang-Chi é o único em quem posso confiar agora. Devo informá-lo. Neste momento, Xiling estava considerando fortemente esta questão. Irmão Shang-Chi disse que desejava promover a justiça do mundo, considerando todas as almas e seres, e erradicando os herdeiros das artes demoníacas proibidas. É natural que ele preste atenção em Yeling. Afinal, o irmão Shang-Chi disse que também suspeitava de Yeling. Depois que ela cortou formalmente os laços com Yeling, Xiling estava pensando se deveria ou não contar a Gu Shangji sobre tudo isso. Naquele momento, caberia a ele. Gu Shangji pode optar por ajudar Yeling a limpar seu nome ou simplesmente optar por não intervir nos assuntos de Yeling.
Xiling logo esmagou outro talismã divino ao sentir uma leve dor nas profundezas de seu coração. Mesmo que apenas um talismã fosse usado, a contagem ainda seria diminuída. Ela não planejava usá-los a menos que fosse necessário. Zumbido. Depois de esmagar o talismã divino, um brilho nebuloso surgiu do corpo de Xiling enquanto sua figura parecia crescer um par de asas de pássaro vermelha, lindas e coloridas enquanto ela escapava rapidamente. Caramba! Ela escapou de novo. A criatura do reino divino celestial atrás dela gritou ferozmente, mas não pensou nisso. Ela era uma jovem suprema, porque ela não teria algo para salvar sua vida. Logo, Xiling encontrou seus seguidores em um vale por meio de sua conexão com eles. Muitos jovens saprimos estavam reunidos aqui e, para sua surpresa, havia também Wang Wuxuang, um jovem extremamente misterioso da família imortal Wang. Além disso, os jovens saprimos do Lago Imortal também estiveram aqui. Havia também Yilang Qian do clã imortal primordial, a pessoa que ela pensava ser a mais suspeita, a mais próxima de ser o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas. Xiling não esperava que tantas pessoas se reunissem aqui para atacar Yiling. Senhorita, você está bem? Os muitos jovens saprimos no vale foram os primeiros a notar a figura de Xiling manchada de sangue e fadiga enquanto ela descia. Um grupo de seus seguidores também entrou correndo, especialmente Kong Yang do clã Peacock, que era o mais animado. Pode-se dizer que foi para seu crédito que a notícia de Yiling se espalhou tanto para atrair tantos jovens saprimos. O resto dos seguidores de Xiling também ficaram incrivelmente aliviados. Eles estavam com muito medo do que havia acontecido com Xiling depois de seu desaparecimento no último mês. Mas neste momento, Xiling parecia relativamente bem. Senhorita Xiling, nossa jovem senhora, você a viu? Atualmente, no entanto, as pessoas da família Raposa Celestial de 9 Caudas estavam começando a ficar preocupadas. Junto com Xiling, sua jovem senhora, Eimei também foi com Yiling. Xiling agora estava são e salvo das garras daquele demônio. No entanto, Eimei não estava em lugar nenhum. Onde está a senhorita Eimei? Ao ouvir essa pergunta, a expressão de Xiling também mudou ligeiramente. Ela considerou cuidadosamente suas palavras antes de falar. Neste momento, Eimei ainda pode estar com Yiling. Mas ela pode não estar com ele também. Ela nem conseguiu terminar suas palavras quando um tumulto repentino surgiu. O que? Um grupo de pessoas da família Raposa Celestial de 9 Caudas explodiu instantaneamente. Era um fato conhecido por todos que Yiling, o herdeiro das artes demoníacas proibidas, estava aqui. Portanto, era desnecessário dizer o quão perigosa era a situação de Eimei. Neste momento, os jovens saprimos Wang Wuxuang da família Wang Imortal e descendente do Lago Imortal Yelangtian, e os outros que também ouviram Xiling tinham expressões sulins. Xiling, você tem certeza disso? Wang Wuxuang perguntou com olhos dourados que queimavam com fogo dourado divino. Yiling não apenas ousou aparecer aqui, mas também ousou sequestrar a donzela sagrada, Eimei. Este assunto acaba de se tornar muito mais complicado. Yelangtian franziu a testa.
como um descendente da antiga família imortal e, o fracasso em lidar adequadamente com esse cenário significaria que ele deveria enfrentar a ira, não apenas do clã Tigre Branco, mas também da família Raposa Celestial de 9 Caudas. As consequências seriam terríveis. Então, quando soube que Yeling estava aqui, ele correu. Xiling franziu a testa enquanto juntava as palavras para explicar adequadamente os detalhes do assunto. Mesmo ela não sabia o que havia acontecido com Mei, então ela apenas explicou o que poderia ter encontrado. Xiling sabia que Mei acreditava que Yeling não era o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas, mas não era como se alguém fosse acreditar nisso agora. Então ela excluiu tais detalhes desnecessários. Em vez disso, ela falou sobre como os três foram perseguidos pelas antigas raças imortais, clãs como a Águia Negra Celestial, a Antiga Serpente e o Divino Crocodilo 3. O autor observou que havia 5 clãs principais. Não temos certeza se este é um clã principal ou uma das subsidiárias menores. Quando eles ouviram essas palavras, eles instantaneamente ficaram com raiva enquanto mantinham olhares gelados em seus olhos. Aqueles que herdam as artes demoníacas proibidas devem ser punidos. Eles não esperavam que Yeling fosse tão arrogante que ele realmente mirou em Mei logo após matar Bai Lai. Caramba! O que diabos Yeling fez para ofender todos esses clãs? Ele capturou alguns deles para cultivar as artes demoníacas proibidas. Muitas das jovens supremas estavam cheias de aura assassina enquanto perguntavam em voz alta. Esses jovens saprimos vieram de uma miríade de grandes seitas, então era natural que eles soubessem mais sobre os herdeiros das artes demoníacas proibidas do que o resto de seus pares. No entanto, a notícia do desaparecimento de Mei só os alcançou agora. Eles sabiam o quão aterrorizantes eram as artes demoníacas proibidas e, com o tempo, isso significaria um desastre para o mundo. Xiling, você sabe por que Yeling está aqui? Sua entrada no antigo continente imortal é uma má notícia, mas também representa uma oportunidade para nós. Wang Wuxuang, Elang Tian e outros perguntaram um após o outro com um tom solene. Na opinião deles, esta batalha contra os herdeiros das artes demoníacas proibidas afetaria o resto da geração mais jovem no antigo continente imortal. Talvez até alguns especialistas da geração mais velha apareçam. Quando ela ouviu isso, Xiling apenas balançou a cabeça e respondeu: ele nos disse para nos encontrarmos em uma pequena cidade 4. Depois disso, nos separamos e não tenho conhecimento de seu estado atual. 4. Recapitulação: Yeling disse a eles para se encontrarem na cidade antiga. Ela não queria mais interferir nos assuntos de Yeling. Ao dizer isso, no entanto, ela olhou para Elang Tian, observando as mudanças em sua expressão. Infelizmente, não havia tal anormalidade em seu rosto. Antes, Xiling suspeitava muito de Elang Tian, mas depois de cortar os laços com Yeling, até ela acreditava que Yeling era altamente suspeito. Afinal, ela sabia que ele poderia facilmente esconder sua própria origem. Xiling acreditava firmemente que Yeling não era o herdeiro das artes demoníacas proibidas, já que o poder de Yeling envolvia o mistério do tempo. No entanto, as artes demoníacas proibidas são um poder estranho e misterioso. Talvez a habilidade de Yeling de esconder sua origem. Quando ela considerou essa linha de pensamento,
Xiling sentiu que a possibilidade não era de forma alguma desprezível. Neste momento, Elangtian balançou a cabeça levemente depois de ouvir as palavras antes de dizer: parece que esse assunto precisa ser discutido. Acabei de ouvir que o irmão Gu recebeu notícias e também está vindo para cá. Se Gu Shangji assumisse a liderança, suas chances de vencer contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas disparariam. Desnecessário dizer que a força de Gu Shangji foi reconhecida como a melhor da geração mais jovem. Quando essas palavras saíram, um leve choque tomou conta de muitas pessoas. Realmente? Isso é ótimo. Até Wang Wuxuan concordou. De fato, ouvi dizer que o irmão Gu está vindo para este assunto. Se ele estiver aqui, teremos mais certeza em lidar com o herdeiro das artes demoníacas proibidas. É ótimo que o jovem mestre Shangji também esteja vindo. Se ele se apresentar, até mesmo as criaturas jovens e puldarussas das antigas raças imortais ficarão chocadas. Aqueles que herdam as artes demoníacas proibidas devem ser punidos. O jovem mestre Shangji definitivamente estará do nosso lado. Muitos jovens deram um suspiro de alívio com o pensamento. Aqueles que herdarem as artes demoníacas proibidas seriam naturalmente fortes, caso contrário, eles não sobreviveriam sendo constantemente perseguidos por tantos grupos sem nenhum problema. Em seus corações, eles não ousaram enfrentar Yeling. Mas se Gu Shangji viesse, seria uma história completamente diferente. Hoje em dia, havia rumores sobre ele em todas as partes do antigo continente imortal, causando um grande desastre para as antigas raças imortais ao massacrar toda a geração mais jovem dos nativos. A maioria dos nativos da geração mais jovem fugiu imediatamente ao ouvir seu nome. Nesse sentido, eles também o admiravam. Embora também houvesse alguns rumores desagradáveis, como roubar oportunidades de colegas ou algo assim. Mas essas coisas não importavam aqui. Dentro da estrada imortal, os fracos são presas dos fortes. Foi uma ocorrência terrivelmente normal. Realmente. Isso é ótimo. Se o irmão Shangji vier, as coisas serão muito mais tranquilas. O rosto frio e arrogante de Xiling também mostrava alegria neste momento. Acontece que ela tinha muitas coisas que queria discutir com Gu Shangji. Ao longo desse período, ela naturalmente ouviu as notícias sobre Gu Shangji e admirou muito Gu Shangji. Neste momento, uma onda incrivelmente vasta veio repentinamente do leste enquanto um grupo de arco-íris da Venus avançava sobre eles. O jovem na liderança não era outro senão Gu Shangji. Apenas em cima da hora. Uma vez que ele e Mei seguiram caminhos separados, ele reuniu todos os seus seguidores com a intenção de ser um homem justo. Ele estava vestido com um manto de penas brancas com mangas largas bordadas com o sol, a lua, montanhas e rios. O universo e as estrelas se entrelaçaram enquanto davam a ele uma aparência incrivelmente requintada e linda. A própria pessoa desceu do alto ao revelar uma aura indescritivelmente nobre. Saudações, jovem mestre Shangji. Saudações, irmão taoísta Shangji. Naquele momento, todas as pessoas no vale que viram essa cena se curvaram em cortesia. Mesmo os jovens saprimos como Wang Wuxuang, Xiling e Elangtian não foram exceção. A chegada de Gu Shangji fez o moral de todo o povo subir à medida que a coragem da expedição crescia a um nível elevado. Irmão Wang, irmão Ye.
Irmã Xiling. Gu Shangji pousou no chão enquanto os cumprimentava com um sorriso caloroso e natural. Francamente, ele não ficou surpreso ao ver Xiling aqui. Depois, todos trocaram cumprimentos. Elang Qian assumiu a liderança, indo direto ao ponto e perguntando: Irmão Gu, quais são seus planos para esta cruzada? Gu Shangji ponderou e disse: Sinceramente, ainda tenho algumas dúvidas sobre este assunto, que irei perguntar à senhorita Xiling mais tarde. Além disso, Yeling se mostrou e até levou embora a irmã Yimei. Como seu irmão mais velho e o herdeiro do palácio imortal do Deus Celestial, não posso simplesmente sentar e não fazer nada. Ao falar essas palavras justas, seu rosto não mudou nem um pouco. As jovens supremas não puderam deixar de expressar sua admiração, como esperado do jovem mestre Shangji. Um profundo senso de retidão. Eles sabiam que a donzela sagrada, Yimei, da família Raposa Celestial de 9 Caudas, havia irritado Gu Shangji em público. Mas neste momento, ele deixou de lado suas queixas e resolveu simplesmente lidar com a situação atual. Jovem mestre Shangji é verdadeiramente nobre. Muitos jovens membros do clã da família Raposa Celestial de 9 Caudas falaram com gratidão. Eles também estavam preocupados porque Yimei havia ofendido Gu Shangji anteriormente, ele tropeçaria e se recusaria a intervir. Mas agora parecia que todos estavam pensando demais. Há algumas coisas sobre as quais também quero falar, as quais discutirei em detalhes com o irmão Shangji mais tarde. Xiling também assentiu, impressionado com as palavras de Gu Shangji. Com certeza, o irmão Shangji é o mesmo de sempre, não como aquele Yeling. Quando ela estava com Yeling e Yimei, ela perguntou sobre Gu Shangji de Yimei. Ela respondeu que Gu Shangji intimidou os outros e cobriu o céu com a palma da mão no palácio imortal do Deus Celestial, não deixando ninguém que ousasse provocá-lo. Por esta razão, ela sentiu que Gu Shangji não iria intervir no assunto por causa de seu relacionamento com Yimei. Quando ela pensou nisso, Xiling admirou Gu Shangji ainda mais. Quando comparada com o comportamento de Yeling, ela só ficou cada vez mais desconfiada dele. Embora Gu Shangji tenha uma má reputação, seu personagem estava longe de Yeling. Logo, um grupo de jovens saprimos, incluindo Yelang Qian e Wang Wuxuang, discutiram por um tempo. Isso mesmo, que tal o irmão Taoísta Shangji liderar esta cruzada? Vamos erradicar os herdeiros das artes demoníacas proibidas, restaurar a paz no mundo e recuperar a estabilidade do mundo para as pessoas praticarem em paz. Muitas pessoas olhavam febrilmente para Gu Shangji enquanto falavam, esperando que ele presidisse este ato. Quando ele ouviu essas palavras, embora seu rosto permanecesse imutável, ele estava rindo como uma tempestade em seu coração. Levar o povo a me atacar. Talvez seja mais correto dizer que atacaremos Yeling, que caiu por mim. Uma coisa tão sem coração e eles querem ser responsáveis, oh não, como eu poderia fazer uma coisa dessas? Todos confiam tanto em mim que é difícil manter a compostura. Dito isso, parece um trabalho bastante difícil de aceitar. Depois de um pouco de consideração cuidadosa, Gu Shangji mostrou um olhar de retidão enquanto lentamente abria a boca e declarava, mas já que a votação é unânime, como esse Gu poderia recusar? Nenhum de vocês precisa se preocupar,
pois definitivamente ajudarei a levar os herdeiros das artes demoníacas proibidas à justiça para que todos possamos encontrar um mundo mais pacífico para cultivar.